Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero orar por você e ter uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mesmo em meio às aflições, às lutas, mas quando nós estamos rendidos ao Senhor, Ele irá cuidar de todos os nossos caminhos. Eu tenho uma mensagem que vai mostrar isso para você, onde, meus irmãos, um povo liderado por um homem decidiu buscar a Deus, pedindo jornada feliz, pedindo que o Senhor os livrasse e os guardasse nos seus caminhos. E Deus os abençoou, os livrou e os guardou. E assim eu creio que vai acontecer com você, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te abençoar, te livrar, te guardar. Quando nós nos propomos a buscar ao Senhor, entregar o nosso coração a Jesus Cristo, deixar que Ele governe a nossa vida, Ele vai nos ajudar em todos os nossos caminhos. Antes de eu ler aqui o texto, quero já pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, só é clicar abaixo no nome inscrever-se, deixe o seu joinha, não esqueça, e já quero que você escreva aí nos comentários isto mesmo, e declare isto mesmo, escreva e declare, diga: eu viverei jornada feliz, eu irei viver uma jornada feliz. Escreva e declare em nome de Jesus Cristo, diga: eu vou viver um tempo de jornada feliz. Jornada feliz na sua casa, na sua família, jornada feliz nos seus empreendimentos, jornada feliz em todos os seus caminhos. Quem não quer, meus irmãos, ter uma jornada feliz? Jornada feliz nos seus caminhos, jornada feliz na sua família, na sua casa, no seu trabalho, empreendimento. Todos nós, meus irmãos, necessitamos. E somente Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, é quem pode nos proporcionar jornada feliz. Porque Ele é quem pode nos guardar, nos livrar. Ele é quem pode abençoar. Ele é quem pode nos dar a paz. Isto mesmo. No livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de Deus, de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Que coisa maravilhosa. O que acontece aqui? Esdras, meus irmãos, era um dos exilados da Babilônia, juntamente com um grupo de judeus que estava aqui com ele. O que acontece? Quando Israel, o reino de Judá, quando o reino de Judá foi levado cativo pela Babilônia,
E eles passaram 70 anos no cativeiro, isto mesmo, quando abandonaram a Deus, né? Devido ao abandono deles ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, eles passaram 70 anos cativos. Mas eles tinham uma promessa de Deus, promessa de restauração, de salvação, isto mesmo. E promessa, meus irmãos, que nunca iria se apagasse a luz daquele povo. Embora, mesmo com todos os problemas que eles enfrentaram. Não por culpa de Deus, de forma nenhuma, devido a eles terem abandonado a Deus. Mas depois de 70 anos, como era uma profecia e era algo profético, o Senhor, meus irmãos, retorna aquele povo para Jerusalém novamente, para que eles pudessem restaurar o templo de Jerusalém e se juntassem e se reconstruírem novamente, devido ao exílio, os 70 anos, o caos que eles tinham passado, vivido. Agora era um tempo de restauração, era um tempo, meus irmãos, um novo tempo para eles, de restauração, de transformação, de mudança de vida, de libertação. E Deus usa um rei chamado Ciro, né? Na Babilônia, para quê? Para libertar aquele povo do exílio ali que eles se encontraram. E libertando, né? Ciro libertando aquele povo do exílio que eles se encontravam, Ciro libertando eles, meus irmãos, do exílio que eles se encontravam, não foi todos para Jerusalém, ainda ficou alguns, isto mesmo, ainda ficou um restante na Babilônia, embora a maioria dos judeus tivessem ido para Jerusalém para reconstruir os muros, para reconstruírem as cidades deles lá em Jerusalém. E Esdras fica na Babilônia e agora estava indo também, meus irmãos, ajudar os seus irmãos em Jerusalém, saindo da Babilônia e indo, meus irmãos, para Jerusalém. Uma jornada longa, jornada aí, meus irmãos, de quase 800 quilômetros. Olhe bem, quase 800 quilômetros a pé, andando. E o que Esdras, meus irmãos, ia levando aqui nessa jornada? Ia levando ouro, prata, utensílios sagrados, e um grupo ali com Esdras. E ele, meus irmãos, estava com o quê? Ele estava com medo, porque olha que jornada longa, jornada difícil, um caminho, meus irmãos, perigoso, onde, meus irmãos, estava sujeito a assaltos, ataques, estavam sujeitos, meus irmãos, a serem atacados por inimigos, saqueados, roubados e tantas outras coisas mais. Eles estavam levando coisas preciosas, ouro, prata, para o templo que tinha sido construído em Jerusalém, reconstruído em Jerusalém. E muitas dessas coisas já faziam parte do templo de Jerusalém. Mas como foi destruído e levado para a Babilônia, agora estava reingressando novamente, isto mesmo, para reconstruir o templo, que era o templo que tinha sido destruído, o templo de Salomão, que era a casa de Deus, de oração, de adoração, de sacrifício a Deus. E o que Esdras, meus irmãos, aqui propôs ao grupo que se encontrava com ele de judeus que estava voltando, reingressando para Jerusalém, levando os utensílios sagrados e ajudar o seu povo que tinha reingressado para a sua terra natal. Esdras, meus irmãos,
chega à conclusão que era uma jornada difícil reingressar para Jerusalém. Sem ajuda militar, sem soldados, sem segurança, só eles, isso mesmo, só eles apenas. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, aqui que Esdras ficou envergonhado de pedir ajuda ao rei, de pedir uma escolta ao rei para os auxiliarem até Jerusalém. E uma jornada difícil, longa. E Esdras, meus irmãos, propõe orar, buscar a Deus, pedindo jornada feliz, para que Deus os guardasse, os livrasse, nesta jornada que eles estavam reingressando para Jerusalém, levando os utensílios sagrados, prata e ouro, para Jerusalém, onde os seus irmãos lá se encontravam, na reconstrução do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, após eles terem, meus irmãos, passado 70 anos em exílio na Babilônia. 70 anos, isto mesmo, 70 anos no exílio da Babilônia. Quando eu estava, agora há pouco eu falei que foi Ciro, né, que libertou Israel. Ciro foi usado em outro momento, aqui foi Dário, isto mesmo, o rei Dário, que o Senhor usou ele, porque os nomes são parecidos, para libertar eles, meus irmãos, para Jerusalém, após o exílio. E o que acontece aqui? Acontece, meus irmãos, que Esdras, meus irmãos, juntou-se com o grupo que estava com ele para orar, pedindo a Deus jornada feliz nesta caminhada que eles estavam indo. Uma jornada longa, difícil, perigosa, onde estavam levando coisas valiosas. E ele ficou com vergonha de pedir ajuda ao rei. Por quê? Porque, meus irmãos, eles tinham confessado a grandeza do Deus que eles serviam. Eles, meus irmãos, tinham demonstrado a fé do Deus que eles serviam. E para Esdras pedir ajuda ao rei, escolta militar para levar eles para Jerusalém, ali da Babilônia, seria uma fraqueza, seria, meus irmãos, vergonhoso, já que eles serviam e demonstravam a sua fé a um Deus, meus irmãos, tão poderoso, a um Deus, meus irmãos, tão maravilhoso, que tinha o poder de fazer e tem o poder de fazer todas as coisas. E assim, meus irmãos, acontece conosco isto mesmo. Quantas vezes, meus irmãos, somos crentes, estamos, meus irmãos, diante de uma situação parecida, isto mesmo, onde somos crentes e estamos enfrentando um momento difícil. E alguns, meus irmãos, dizem, mas você não é crente? Você não serve a Deus? Por que está passando por isso? Não, meus irmãos, que Deus, meus irmãos, Ele queira que nós sejamos orgulhosos de forma nenhuma. Nós devemos, em uma necessidade, pedir sim ajuda. Mas existe momentos da nossa vida, meus irmãos, que isso é nós e Deus. Isso mesmo. Isso é nós e Deus. Ninguém vai resolver o problema. E pedir ajuda, mostrar ali, meus irmãos, um momento, isto mesmo, de fraqueza, não vai resolver nada. E é preciso que nós possamos nos humilhar, clamar a Deus, porque Ele será o nosso socorro. Ele é quem vai nos proporcionar jornada feliz para as nossas vidas. Ele é quem vai nos propor jornada feliz na nossa caminhada. E olha o que diz aqui, ó. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. O grupo que estava saindo agora da Babilônia
indo de encontro aos seus irmãos que já tinham ido na frente, reconstruir os muros de Jerusalém e o templo de Jerusalém, após o cativeiro de 70 anos. E olha o que diz aqui, ó. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Que coisa maravilhosa! Eles, meus irmãos, ficaram refém da palavra que eles tinham pregado, isto mesmo. Um refém aqui, meus irmãos, agradável a Deus, isto mesmo. Porque eles ficaram sujeitos, isto mesmo, e é isso que Deus ele quer. Deus ele não quer que nós sejamos reféns, meus irmãos. Um refém aqui é uma questão de sujeição, isto mesmo. Deus não quer que nós estejamos, meus irmãos, debaixo de uma sujeição, isto mesmo. A pessoas, isto mesmo, onde estaremos, meus irmãos, ali confiando, tirando a nossa confiança em Deus e depositando a nossa confiança nas pessoas. Porque nesse sentido aqui eu faço esta referência. Mas aqui eles disseram o que ao rei? Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Isto mesmo. Olha que coisa maravilhosa. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Quer dizer, a mão de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus está sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que estão rendidos ao seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Para livrar, guardar e dar jornada feliz. E assim Esdras entendeu. Não, meus irmãos, que fosse errado Esdras e o seu grupo pedir ajuda ao rei, isso mesmo. Mas como eles tinham declarado a confiança que eles tinham em Deus e já estavam vivendo um momento difícil, eles, meus irmãos, não quiseram se sujeitar-se para pedir, meus irmãos, escolta ao rei, isto mesmo. Mas aqui, meus irmãos, eles pediram foi o livramento e o socorro a Deus. E o Senhor os livrou, os guardou. Que coisa maravilhosa. E Deus hoje, eu creio, que está chegando o livramento, o socorro, que está chegando a bênção de Deus para a sua vida. Se Deus deu jornada feliz para o seu povo, Deus ele vai nos dar jornada feliz, porque nós hoje somos o povo de Deus, eleito e escolhido pelo seu Filho Jesus Cristo. Deus vai nos dar jornada feliz. Declara, diga: eu vou viver jornada feliz. Escreva, diga: eu vou viver jornada feliz. Eu creio nisto, que iremos viver um tempo, isto mesmo, de jornada feliz, onde o Senhor vai nos livrar, nos guardar e vai nos abençoar em tudo aquilo que nós for fazer neste empreendimento, neste caminho, nesta jornada. Vai nos guardar, nos livrar, vai abrir os caminhos, vai abençoar os nossos caminhos. Amém? Você crê? Você acredita? Aleluia. Diga: eu creio, eu acredito. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. E Deus deu jornada feliz a este povo.
Eles chegaram em paz em Jerusalém. Deus guardou eles, livrou. E assim vai acontecer com você. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo. Orar, clamando a Deus, pedindo a Ele jornada feliz. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada. Vamos? A minha mão está aqui sobre a palavra de Deus e eu quero orar por você neste momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelas tuas ovelhinhas, Pai, que nos acompanham agora, neste momento. Oh Deus Santo, Eterno, maravilhoso. Pai, socorre, Senhor, esta pessoa, Pai. Nos dê jornada feliz, Pai. Nos guarde das ciladas, Pai, das afrontas do inimigo. Abençoa, Senhor, os nossos caminhos, Pai. Põe a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Entra com poder na vida desta pessoa, Senhor, trazendo a cura, a paz, a saúde, cuidando desta pessoa, Senhor. Oh, meu Pai, quem somos nós, Pai, sem o Senhor, Pai? Somente um pode proporcionar jornada feliz ao homem, livrar, guardar, abençoar, dar a paz, que é o Senhor, meu Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo. Pois entra agora, Jesus, nesta casa, neste lar, neste empreendimento, nesta família, neste casamento. Entra, Senhor, trazendo, Pai, a jornada feliz, a paz para o lar, para a casa desta pessoa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, Senhor. Ajude esta pessoa. Eu oro e eu abençoo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu creio, eu acredito. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Quero pedir para você, se você quer nos ajudar nesse trabalho, nos ajude com uma oferta. Semeie isto mesmo, neste ministério. Qualquer valor nos ajuda isto mesmo, a continuar esse trabalho, tá? A igreja, nosso ministério, depende isso mesmo, de cada semente que alguém nos ajuda. Amém? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Um beijo no seu coração.